Nunca tome esses medicamentos para ansiedade. Eu vou contar para você quais são os medicamentos, qual é a classe desses medicamentos e o que acontece quando eles são utilizados de maneira inadequada, certo? Então vamos aqui primeiro entender a partir de uma história do consultório, tá? Eu quero contar para vocês a experiência de consultório que eu já tive, uma das em que a paciente ela chega para mim em um momento da vida dela que as coisas estão muito difíceis, está tendo muitos problemas com transtornos de pânico e ansiedade, que ela não sabia que era pânico, tá? E era ansiedade generalizada. E o que que acontece? Anos atrás, vamos colocar aí uns 10 anos atrás, ela teve um ataque de pânico em um lugar específico e por causa desse ataque de pânico, ela buscou ajuda médica para lidar com aquilo, certo? Então ela foi no psiquiatra, o psiquiatra receitou para ela um medicamento. Esse medicamento foi receitado, ela começou a tomar e depois de algumas experiências, né, ela foi de alguns ajustes, ela descobriu um medicamento específico que mudou completamente a maneira como ela se sentia. Só que quando esse medicamento começou a mudar a vida dela, ela começou a perceber efeitos importantes, significativos ao longo do caminho, ela foi deixando de fazer esse acompanhamento certinho. Começou, por exemplo, a fazer o acompanhamento já com cardiologista, é muito comum, né? Pessoas que tomam medicação psiquiátrica prescrita por cardiologista. Eu acho que cada um, acho não, tenho certeza, cada um tem a sua função. E então tenha muito cuidado sobre qual é o especialista que você está procurando para lidar com determinadas coisas. Transtornos mentais, se você vai tomar medicamento, precisa de um psiquiatra, tá? E aí foi começando a introduzir uma automedicação. Vamos lá. Qual foi? Aí a gente vai voltar daqui a pouco para essa história. Qual foi a medicação que ela tomou? É uma classe de medicamentos chamados de benzodiazepínicos, tá? Eles são medicamentos hipnóticos e ansiolíticos. Eles têm uma prevalência alta na população em geral, mas especialmente em mulheres. Então, muitas mulheres utilizam os benzodiazepínicos. Ele potencializa o efeito inibitório do GABA, que é o principal neurotransmissor do sistema nervoso. O GABA é um neurotransmissor que ele é responsável por modular memória, ele é responsável pelos processos de memória, ele é responsável por modular as emoções, como por exemplo a ansiedade, certo? Ele também é responsável por movimentos voluntários e involuntários. Então, o GABA ele é o principal neurotransmissor e ele tem uma função muito importante. O benzodiazepínico ele vai atuar potencializando o efeito do GABA, certo? Só que aí a gente vai pensar o seguinte, parece a coisa mais linda, mais incrível, porque se o GABA já é responsável por melhorar a sua ansiedade, o benzodiazepínico vai potencializar isso. Melhorar a memória vai potencializar. Insônia vai melhorar o sono. Mas ele tem uma absorção muito rápida via oral. E ele também tem um início de ação muito rápido. Psi, você pode me dizer, Psi, mas isso é perfeito. Poderia ser perfeito se nós não estivéssemos falando de pessoas que têm transtornos de ansiedade, especialmente o pânico. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa com pânico, ela tem, no momento que sente aqueles sintomas assustadores, ela quer uma resposta rápida, ela quer resolver logo aquele problema. Não é assim que funciona? Pois é. No momento em que você busca uma resposta rápida e você encontra isso em um medicamento, o que, que vai acontecer? Os benzodiazepínicos, por ter essa absorção de via oral rápida, por ter esse início de ação muito rápido, ele te dá um resultado rápido e traz para você a ideia de que os seus problemas com ansiedade eles estão resolvidos. Só que
Ansiedade, dependendo do grau, se a gente estiver falando de um nível moderado a grave, aí a gente precisa de uma intervenção medicamentosa. Contudo, o que ocorre é, à medida que há uma inserção de um medicamento com esse potencial de interferência ali no seu sistema nervoso central, geralmente os pacientes eles têm uma tendência muito grande a uma automedicação, porque aquele medicamento ele acaba se tornando um recurso disfuncional para você modular a sua ansiedade. Então, você já não vai, por exemplo, dentro de um processo terapêutico para aprender a identificar seus pensamentos, modificar seus pensamentos e tratar a ansiedade como deve ser tratado. Você foca absolutamente na resposta rápida que aquele medicamento te traz. E aí começa a mudar dosagem sozinho. Você começa de repente, a acreditar que a sua vida só vai fazer sentido, você só vai conseguir ficar bem se tiver esse medicamento. Então, essa classe de medicamentos ela é muito perigosa por isso. Inclusive, ela não é primeira linha para tratamento de ansiedade. Não é. Se você soubesse o que eu vou te contar agora, imagina que benzodiazepínicos eles só devem ser usados por no máximo 4 semanas. E eu tenho casos de pacientes que usam benzodiazepínicos por 10 anos. Vocês entendem o que é isso? Então vamos lá para frente que você vai entender ainda mais a gravidade deste assunto. Os mais usados são o alprazolam, tá? A meia-vida. O que é meia-vida, psi? É o tempo em que o medicamento ele age no seu corpo ali em 100% da potencialidade dele. Quando faz 6 horas, o alprazolam ele já perdeu metade da eficácia. Então, meia-vida diz respeito a metade dessa eficácia, tá? Então, é uma meia-vida que é relativamente curta. O que vai acontecer? Você, naquele momento ali, que o alprazolam deixa, digamos, de fazer aquele efeito maravilhoso que ele estava fazendo, você já começa a ter mesmo de volta algumas reações da ansiedade, alguns sintomas fisiológicos que foram aplacados um pouquinho por causa do alprazolam, eles vão voltando. Então você começa a realmente ter essa sensação de que você precisa de novo, de novo e de novo, tá? O início de ação dele é de 0,7 a 2,1 horas de ingestão, após a ingestão. Terminou de ingerir, conta aí 0,7 a 2 horas e 10 minutos, mais ou menos, que você vai ter esse efeito. Então, é uma ação rápida. Por isso, aumenta a probabilidade de você buscar novamente esse medicamento, porque você quer uma resposta rápida. Temos também o bromazepam, que ele tem a meia-vida de 8 a 19 horas. O pico plasmático dele é de 1 a 2 horas, mas os efeitos você já pode sentir em 20 minutos. A meia-vida do lorazepam é um outro também muito utilizado, é de 8 a 16, o início da ação 2 horas, o uso, no caso sublingual, você vai ver o efeito ali cerca de 15 minutos. O clonazepam, ele tem a meia-vida de 20 a 40, 20 horas a 40 horas, aí já é uma meia-vida um pouco maior. E o início da ação de 1 a 3 horas. E temos o diazepam também, que ele tem ali uma meia-vida bifásica, tá? Inicialmente, ele pode ter cerca de 3 horas, mas na fase terminal de 20 a 80 horas. Então, esses medicamentos, eles dão uma resposta rápida, mas por causa dessa resposta rápida, eles têm um grande potencial de gerar dependência, da abstinência. Bárbara, é porque os medicamentos por si só eles são assim? Não, é pelo mau uso. Você sente um efeito tão bom diante de um quadro ansioso que você começa a fazer mau uso. Você já não segue mais aquilo que foi prescrito pelo médico, tá certo? Então,
A gente vai ter várias consequências nisso. Antes de eu falar das consequências, eles têm aqui os efeitos adversos, tá? Pode haver abstinência, então, sabe aquela pessoa que ela não tá tomando álcool, ela tem uma dependência, né, do álcool e ela não tá tomando, ela começa a tremer? É um exemplo. É a abstinência. Então, o seu corpo sente falta do medicamento se você estiver já num quadro em que você já está dependente desse medicamento. Há também um comprometimento psicomotor. Então, você já perde o seu equilíbrio. Lembra lá que o GABA, ele tem uma função importante sobre movimentos voluntários e involuntários. Isso foi potencializado e como efeito adverso do benzodiazepínico, você pode começar a ter esse comprometimento psicomotor. Uma diminuição dos reflexos, isso também pode acontecer. Déficit de atenção e concentração, você sofre com ansiedade e você tem uma queixa muito grande de que a sua memória tá horrível. Às vezes, se você faz uso de benzodiazepínico há muito tempo, isso não está relacionado propriamente com os efeitos da ansiedade, mas pode estar relacionado com o uso inadequado de benzodiazepínicos, tá certo? Então, isso é muito grave, gente. É muito grave. Sinceramente, eu espero que você não utilize esse vídeo lá com as informações iniciais que eu te passei para continuar fazendo um mau uso. Você precisa, na realidade, buscar ajuda psiquiátrica e terapêutica, terapia cognitivo-comportamental, para desmame dessa substância e aí sim começar um tratamento de maneira adequada. Sonolência também pode acontecer como efeito adverso, tá certo? Eu fico mais relaxado, e aí fica sonolento, né? Correndo risco até de bater um carro enquanto dirige. Sedação excessiva, efeito adverso de benzodiazepínico. A fadiga também é um efeito adverso. Consequências práticas, tá? Antes de eu te falar das consequências práticas, eu acredito sinceramente que esse vídeo está te ajudando, está te esclarecendo de uma maneira extraordinária. Então, eu vou pedir para você deixar seu like, tá bom? Retribui isso que eu estou fazendo aqui por você, deixando seu like. Se inscreve no canal também se você precisar aprender a lidar com a sua ansiedade. Compartilha esse vídeo com alguém que diz assim, olha, eu não gosto de medicamento, mas é aquela pessoa que, quando alguém diz assim, olha, toma aqui um diazepam, porque, né, alguém faleceu e tá lá, não, toma um diazepamzinho, toma aqui um alprazolam, né, vai te ajudar, vai te relaxar, vai te deixar dependente, viu? Cuidado. Então, compartilha com essa pessoa aí, porque essas práticas são extremamente prejudiciais. A automedicação, certo? É uma consequência prática, porque você começa a acreditar que você só não vai ter crise de pânico se fizer uso do medicamento. Então, tem casos de pacientes que chegam para mim que acreditavam não ter mais ataques de pânico, não ter transtorno de pânico, só que na verdade estava mascarado pelo transtorno, mas com o passar do tempo, pelo uso excessivo e inadequado do benzodiazepínico, isso começou a voltar. Então, a automedicação que a pessoa tinha, ela começou na realidade, agora eu já sei como que eu tenho que tomar, é só tomar, né? Agora eu já sei que eu posso adquirir sem precisar ir ao psiquiatra, eu peço alguém para pegar para mim. Cuidado com isso. Pode gerar abuso e dependência química, assim como a abstinência que eu já trouxe aqui para você. Então, existe um transtorno que se chama transtorno induzido por uso de substância ou medicamento. Benzodiazepínicos são experts em desencadear transtornos por uso de substância ou medicamento, tá? O que mais? Nós temos a interferência direta no processo terapêutico. Por quê? Quando você passa por uma terapia séria, como a terapia cognitivo-comportamental, você precisa sentir determinadas sensações, determinadas reações fisiológicas, para você aprender que você é maior do que essas reações. Só que, no momento em que você está tão imerso
nesse uso abusivo de benzodiazepínicos, eles acabam tirando de você a possibilidade de sentir, por exemplo, o coração acelerar, que é natural, gente, da vida. Então, você vai se esquivando de ter essas sensações que são importantes, que são relevantes, e você perde totalmente o controle da sua vida. Então, dentro de um processo terapêutico, isso fica mascarado e atrapalha o seu avanço. O que, é que vai acontecer lá na frente? Não tenha dúvida. Se você ainda não sente, lá na frente você vai olhar e vai dizer assim: puxa vida, é verdade o que a Psi falou. Né? Eu achava que eu não tinha mais pânico, mas ele voltou e voltou com tudo. Tá certo? Porque na realidade ele nunca foi embora, estava sempre mascarado pelo uso inadequado de benzodiazepínico. E você também vai ter ali uma manutenção da ansiedade, é consequência, né, já do que eu falei. A ansiedade ela vai continuar ali porque você não vai sentir. E você, por não sentir, você não vai tratar de maneira adequada, certo? Então ela vai se manter ao longo da sua vida e vai piorar o seu quadro. Eu digo sempre, nenhum transtorno mental ele começa grave. Ele sempre começa leve. É pânico, é leve. Ansiedade generalizada é leve. Qualquer transtorno de ansiedade ou transtorno mental começa leve. Mas o cuidado que você deixou de ter ao longo do caminho fez com que esse transtorno ficasse grave. Então, vai haver uma piora do quadro, porque essa ansiedade está mascarada, esse pânico está mascarado pelo uso inadequado do benzodiazepínico, e o seu quadro ele vai tender a piorar com o passar do tempo. Então, é terrível isso, tá? Então é isso, chegamos ao final, eu nem me dei conta. Então, de novo, eu quero pedir para você deixar seu like e eu quero dizer para vocês, gente, não façam isso com vocês, tá certo? Não façam isso. São atitudes que vão prejudicar demais a sua vida. Lembra aqui, ó, da personagem que eu trouxe inicialmente. Buscou ajuda ali, só que antes já tinha, na realidade, um histórico de se sentir um pouco mal, tem um familiar que toma e o familiar vai lá e indica, você pega e toma o medicamento, você nem sabe o que você está tomando. E se você estiver tomando uma classe de medicamentos chamado de benzodiazepínico, não esqueça esse nome, sem dúvida alguma, você pode estar entrando em um grandíssimo problema. Então, se cuide, ansiedade é coisa séria. Dá uma olhada aqui no meu treinamento Adeus Ansiedade, que ele vai te ajudar a sair deste quadro da maneira adequada, tá bom? Então é isso, dá uma olhada também no canal, tem muita coisa boa aqui para te ajudar a sair da ansiedade patológica. Se cuida!